Capítulo 8. Obediência, não vitória. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos da carne, viverão. Romanos 8:13. Deus providenciou o que era necessário para a nossa santidade e deu-nos também certa responsabilidade em relação a ela. Como vimos no capítulo 5 e 7, provisão de Deus para nós consiste em libertar-nos do reino do pecado, unir-nos a Cristo e dar-nos o Espírito Santo, que habita em nós para revelar o pecado. Criar um desejo de santidade e fortalecer-nos na nossa busca de santidade, através do poder do Espírito Santo e de acordo com a nossa nova natureza que Ele dá. Nós devemos mortificar as obras más do corpo. Romanos 8:13. Embora seja o Espírito que nos habita a matar a nossa corrupção, Paulo diz que isso também pertence a nós. O mesmo trabalho é, de um ponto de vista, trabalho do Espírito e do outro, trabalho do homem. No capítulo anterior, enfatizamos deste versículo a expressão pelo Espírito Santo. Nesse capítulo, queremos considerar a nossa responsabilidade, mortificardes as obras da carne. Vê-se bem nesta passagem que Deus coloca diretamente sobre nós a responsabilidade de vivermos uma vida santa. Nós temos de fazer alguma coisa. Não devemos deixar de tentar e começar a confiar. Devemos mortificar as obras do corpo, repetidamente. Nas Escrituras, não só nas de Paulo, mas também nas dos outros apóstolos, somos exortados a assumir a nossa responsabilidade por um viver santo. Paulo exortou: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: moralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Colossenses 3:5. Isso é algo que nós devemos fazer. O autor de Hebreus escreveu: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Hebreus 12:1. Ele diz: livremo-nos do pecado e corramos com perseverança. É evidente que ele espera que assumamos a responsabilidade de correr a vida cristã. Tiago afirmou: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Somos nós que devemos nos submeter a Deus e resistir ao diabo. Essa é a nossa responsabilidade. Pedro afirmou: portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculado e inculpáveis. 2 Pedro 3:14. O verbo empenhar-se, fazer todo o esforço, dirige-se à nossa vontade. É algo que devemos decidir fazer. Durante certo período de minha vida cristã, pensei que qualquer esforço que eu pudesse fazer para viver uma vida santa era da carne e que a carne para nada aproveita. Pensava que Deus não iria abençoar qualquer esforço da minha parte para viver a vida cristã, assim como não abençoaria qualquer esforço da minha parte para me tornar um cristão por meio de boas obras. Como recebi Cristo Jesus pela fé, também deveria procurar uma vida santa apenas pela fé. Qualquer esforço da minha parte seria simplesmente um obstáculo no caminho de Deus. Aplicava erradamente a afirmação: vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. 2 Coríntios 20:17. Interpretando-a como querendo dizer que eu deveria simplesmente deixar tudo com o Senhor, que combateria o pecado na minha vida. De fato, na margem da Bíblia que usava nessa altura, escrevi junto do versículo essas palavras: ilustração do andar no Espírito. Que louco era eu!
Interpretei a dependência do Espírito Santo como querendo dizer que eu não deveria fazer qualquer esforço, que eu não tinha qualquer responsabilidade. Pensei erradamente que se eu entregasse tudo ao Senhor, Ele faria as minhas escolhas e preferiria a obediência à desobediência. A única coisa que eu precisava era buscar nele a santidade. Mas não é assim que Deus faz as coisas. Ele providencia o necessário para a nossa santidade, mas nos dá a responsabilidade de utilizarmos as suas provisões. O Espírito Santo foi dado a todos os cristãos. O Dr. Martin Lloyd Jones diz: o Espírito Santo está em nós. Ele está operando em nós, dando-nos poder e capacidade. Ele reside em nós. Ele é o ensino do Novo Testamento. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Mas notem o acompanhamento, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa obra. O Espírito Santo opera em nós, tanto o querer como o efetuar. É porque não sou deixado entregue a mim mesmo, é porque não estou em total desespero, visto que o Espírito Santo está em mim, que eu sou exortado a operar a minha salvação com temor e tremor. O Espírito está operando em mim para fazer tanto o querer quanto o efetuar. Devemos depender do Espírito para a mortificação das obras do corpo, como Lloyd Jones observa na sua exposição de Romanos 8,13. É o Espírito Santo que diferencia o cristianismo do moralismo, do legalismo e do falso puritanismo. Mas a nossa dependência do Espírito não visa encorajar uma atitude de eu não posso fazer isso, mas a atitude eu posso fazer isso através daquele que me fortalece. Os cristãos nunca devem queixar-se da falta de capacidade e poder. Se pecamos é porque escolhemos pecar, não por nos faltar capacidade para dizer não à tentação. Já é tempo de nós, cristãos, enfrentarmos a nossa responsabilidade em relação à santidade. Dizemos com demasiada frequência que somos derrotados por esse ou aquele pecado. Não somos derrotados. Somos simplesmente desobedientes. Seria bom que deixássemos de usar o termo vitória e derrota para descrever o nosso progresso em santidade. Devemos antes usar o termo obediência e desobediência. Quando digo que fui derrotado por algum pecado, estou inconscientemente fugindo da minha responsabilidade. Estou afirmando que algo fora de mim me derrotou. Mas quando digo que sou desobediente, estou colocando a responsabilidade pelo meu pecado diretamente sobre mim. Podemos de fato ser derrotados, mas a razão dessa derrota é que escolhemos desobedecer. Escolhemos dar guarida a pensamentos sensuais, alojar ressentimentos ou encobrir um pouco a verdade. Precisamos despertar e reconhecer que somos responsáveis pelos nossos pensamentos, atitudes e ações. Precisamos ter em conta o fato de que morremos para o reino do pecado, que jamais tem qualquer domínio sobre nós. Que Deus nos uniu com o Cristo ressuscitado em todo o seu poder e nos deu o Espírito Santo para atuar em nós. Só quando aceitamos a nossa responsabilidade e a adequada provisão de Deus é que conseguimos fazer algum progresso na busca da santidade.